Olá, estamos aqui para falar de um assunto muito importante, muito legal, e que é sobre empreendedorismo. A gente vai dar uma volta, né, por alguns conteúdos que a gente já estudou, e a proposta é podermos falar sobre esse tema, relembrar sobre o que a gente conversou, né, ao longo dos nossos encontros, e desmistificar também algumas crenças, né, em relação ao empreendedorismo. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa ir acompanhando a minha fala, certo? Através dos slides. E a gente vai ver que empreendedorismo vai muito além, né, de apenas aquelas pessoas que têm interesse em abrir seu próprio negócio. O empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, por isso que eu gosto tanto de falar sobre, é porque a gente vê que quando a gente está falando das potencialidades do ser humano, quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando de sonho, quando a gente está falando de coragem e de tantos outros pontos, né, que são primordiais para a gente ter uma vida feliz, uma jornada profissional bem bacana, vai estar atrelada à questão do empreendedorismo. Então, a gente vai ver alguns conceitos e alguns assuntos que estão atrelados, né, a esse universo. Então, peço a vocês que venham comigo. Vamos lá? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, né, existe, como eu falei, essa questão desses conceitos, né? Cada um vê de uma forma diferente. E geralmente a gente atrela o empreendedorismo à questão do empresariado, né? Então eu querendo ter uma empresa, eu querendo gerenciar um negócio, e a gente vai ver que o empreendedorismo tem vários caminhos, né? E que o mais importante é a gente entender que é um perfil que a gente desenvolve, que são características e atribuições que também desenvolvemos ao longo da nossa vida, né? Então, ninguém nasce empreendedor. A gente vai se tornando empreendedor. E aí é justamente quando a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada algumas competências que a gente coloca como atreladas ao perfil do empreendedor, certo? E que sempre está mudando, sempre está aumentando, sempre está ampliando, porque as necessidades para a gente viver, né, em sociedade, para a gente viver dentro de um mercado, sempre estão sendo alteradas de alguma forma, né? Então, quis trazer para vocês um conceito, né, relacionado à origem dessa palavra, na verdade, e que o empreendedorismo, ele deriva de uma palavra francesa. E essa palavra francesa, ela quer dizer o que assume riscos. Então, é muito importante que a gente já perceba, né, que a origem do empreendedorismo vem de um conceito que está atrelado ao que assume riscos. Então, toda vez que a gente faz escolhas, na verdade, nós assumimos riscos. Se a gente até opta por não escolher, é uma decisão, né? É uma escolha. E a gente está assumindo o risco desse não querer decidir, desse não querer opinar, desse não querer participar, desse não querer pensar. Então, todas as nossas decisões, ou até a abstenção dessa decisão, ela passa a ser uma decisão. E consigo, né, sempre terão os riscos. Então, se eu decido ter uma carreira profissional comprometida, eu estou correndo um risco. Se eu decido ter uma carreira profissional sem comprometimento, levando de qualquer jeito, eu também estou assumindo risco. Então, todas as nossas decisões, na verdade, eu acho que esse risco também está atrelado a consequências, né? Então, tudo isso que todas essas tomadas de decisão, todas essas minhas vontades, meus desejos, minhas ações, elas estão gerando aí esses riscos, consequentemente, essas consequências. O empreendedor, né, por Fernando Dolabella, que se a gente for ver, existem vários conceitos relacionados ao que quer dizer empreendedorismo, empreendedor, empreender. E o Fernando Dolabella é uma referência nessa área de empreendedorismo, e eu gosto porque é bem simples, mas que define, pelo menos o que eu acredito que venha a ser essa questão do empreendedor, né? Alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade. Ou seja, toda aquela pessoa que tem um desejo,
que busca, né, realizar esse desejo, ela é empreendedora. Então, acredito que todos nós estamos enquadrados, né, como empreendedores, porque o sonho é justamente essa vontade de querer algo, essa vontade de se dedicar por algo. E o sentido da nossa vida é justamente essa busca, né, pela realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Então, qualquer pessoa que sonha e faz, né, com que esse sonho se torne realidade de alguma forma, ele é empreendedor. Então, todos nós já somos, né? Então, a gente já vai desmistificando aí que o empreendedorismo não é para alguns, é para todos nós. O perfil é que vai mudando, né? A área que a gente vai atuando aqui pode ser diferente um do outro. Empreender é agir, é buscar o sonho, é conceber o futuro. Esse empreender é justamente a gente no movimento, certo? É a gente na ação, é a gente já na parte de que estamos não só planejando, mas a gente está executando para que algo aconteça. Então, o empreendedor e esse ato de empreender, ele é muito ativo, ele não fica só na passividade, né? Então, ele está ali no planejamento, mas ele está na execução. Então, existe toda uma ação dentro desse contexto do empreender e da veia do empreendedor, né? Então, ele tira seu sonho do papel, ele tem garra para ir adiante. Então, a gente vai ver alguns pontos, né, como a resiliência, como a perseverança, que são essenciais, né, em meio às adversidades, mas a gente vai tratar isso um pouquinho mais à frente, certo? Deixa eu me puxar aqui para ficar melhor para vocês lerem. O comportamento do empreendedor, né? Que comportamento é esse que caracteriza esse empreendedor? Como é que ele age diante de determinadas circunstâncias, né? Primeiro, ele tem iniciativa. E aí, não só para criar um novo negócio, né? Que ele ame, que ele tenha paixão, mas ele tem essa iniciativa para buscar oportunidades, né? Então, muitas vezes a gente vê assim que pessoas reclamam da situação e dizem, não está chegando emprego, o meu negócio não está indo para frente. Sabemos que existem dificuldades, sabemos que existem desafios, mas muitas vezes a gente se coloca numa posição de espectador, né? E o empreendedor não, ele entende que esse lugar dele é de protagonismo, ou seja, ele tem que fazer a coisa acontecer. Então, se não dá por um caminho, vamos tentar por outro. Se não deu certo essa ideia, vamos tentar outra. Então, sempre ele está no movimento, né? Como eu falei anteriormente. Então, ele vai sempre gerando essa iniciativa de fazer algo e não de ficar esperando para ver o que é que vai acontecer. Outro ponto é a utilização de recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico. Então, é muito importante, eu acho bem pertinente a gente dar ênfase a essa parte dos recursos disponíveis. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho os recursos, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disponibilidade, por aí vai. E a gente entende que essa questão do empreendedor, ela está muito atrelada em aproveitar o recurso que eu tenho disponível no momento. Então, eu não espero fazer quando eu tiver o que eu acho que é necessário. Eu começo a fazer com recursos que eu tenho hoje. Tem um amigo meu que é palestrante que ele diz, né? Faça o seu melhor com os recursos que você tem. Então, por mais que a gente não tenha todos os recursos que a gente acredita que sejam necessários, por mais que a gente não esteja num ambiente 100% seguro e confortável dentro do que a gente gostaria de ter, mas que a gente aproveite os recursos que nós temos, ainda que seja pouco, ainda que seja precário, ainda que seja primitivo, né? Mas que a gente de forma criativa, né? Então, acho que esse é o grande desafio, porque quando a gente faz com recursos disponíveis, com recursos limitados, né? Porque os disponíveis nem sempre são abundantes, né? Então, a gente acaba tendo que ser muito criativo, porque a gente vai ter que pensar como que a gente pode fazer de uma forma diferente do que a gente tem conhecimento, do que a maioria faz. E o mais importante é que quando a gente cria essas ideias, quando a gente utiliza esses recursos, né, para uma finalidade, essa finalidade acaba transformando o ambiente social, acaba transformando esse ambiente econômico, acaba que a gente traz benefícios para a sociedade, né? Então, o empreendedor, ele não só é aquele que traz benefícios para a sua própria vida, para a sua própria carreira, mas ele traz esse benefício para a sua comunidade, né? De alguma forma, ele está ajudando as pessoas, né? Outro comportamento do empreendedor é saber acerca desses riscos e a possibilidade que tem de fracasso. Ou seja,
tanto ele entende, né, que toda essa decisão, toda ação vai ter um risco, vai ter uma consequência, que ele se protege, ele planeja, ele se prepara para determinadas situações que de repente serão mais desafiadoras. Então, não é a gente se jogar de um penhasco sem proteção, sem saber os riscos que a gente corre. É saber sim que a gente vai passar por desafios, que a gente vai passar por dificuldades, que a gente vai passar por intercorrências não esperadas, né? Então, a gente também tem que ter muita maturidade para compreender que pode ser que a nossa ideia não dê certo, que a gente mais à frente tenha que trocar essa ideia, mudar, né? Quantos negócios começaram em determinado segmento, com determinado produto, e tiveram que se reinventar, né? Então, essa ideia do que a gente constrói, ela não é algo engessada, que vai ser definitiva e infinita, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí com a possibilidade de erros, de falhas, de recomeços e nessa perspectiva da gente continuar em ação, né, caminhando em prol do nosso sonho, né, do nosso desejo. O empreendedor é a pessoa que toma a iniciativa de combinar recursos físicos e humanos para produzir esses bens, para produzir os serviços, né? E aí vai se enquadrar dentro de uma estrutura de uma empresa com fins lucrativos ou não. Então a gente vai ver que o empreendedor também é aquele que faz por um bem social, por uma causa e ponto, né? Ele não está de repente também pensando nesse retorno financeiro. Existe esse tipo de empreendedor também. Então, sempre vai haver, para a gente poder conseguir empreender, essa conexão, essa junção do recurso físico com o humano. Então, as máquinas, elas não caminham sozinhas e nem os homens caminham sozinhos, né? As pessoas, elas precisam dessa interação dos recursos físicos e, sobretudo, a gente tem que se preocupar, obviamente, com esses humanos, né? E aí, eles é que estão no comando, são as máquinas. E muitas vezes a gente tem invertido isso. A gente tem que focar muito nesses humanos, no acolhimento, no trabalho em equipe, na colaboração, nessa responsabilidade, para que a gente possa aproveitar esses recursos da melhor forma. O empreendedor é um rebelde, o inconformado, alguém que propõe o novo. Fernando Dolabella traz, né, esse conceito sobre o empreendedor. Então, é um rebelde não no sentido de querer fazer as coisas erradas, mas no sentido como ele colocou, né, de estar inconformado, de sentir que ele pode algo mais, não é só aquilo, né, que tem para ele. Então, muitas vezes a gente se conforma no sentido de dizer, de repente minha família não estudou tanto, então se eu estudar mais um pouquinho já tá bom, né? Minha família não ganhava tão bem, então se eu já tô ganhando um pouquinho melhor, então tá bom. Então às vezes a gente vai se conformando com pouco, né? Eu conquistei um pouquinho a mais do que aquilo que estava sendo esperado, planejado para mim, ou então eu cheguei naquele limite, né, que foi planejado para mim, então tá bom. E o empreendedor não, ele tem essa veia, né, esse desejo de algo mais, de algo novo sempre. E tem uma citação que o Fernando coloca, que eu acho válido a gente refletir, que é justamente sobre o que ele entende, né, que as escolas fazem ou fomentam, né, alimentam em relação às crianças. Ele diz, a criança e o adulto aprendem uma só coisa, mandar currículo. Então, muitas vezes a gente tem como exemplo, né, que a gente tem que entrar numa empresa já existente. Então, só posso ser um funcionário, só posso trabalhar de carteira assinada. E aí existe uma infinidade de possibilidades para a gente no que tange essa questão da jornada profissional. Então, não basta só a gente enviar currículo. Muitas vezes a gente quer empreender no sentido de fazer nosso próprio negócio acontecer, ou então a gente quer sim trabalhar numa empresa, mas a gente quer ter mais autonomia, a gente quer ter mais flexibilidade, a gente quer, por que não, de repente, fazer um currículo diferente, ter práticas diferentes dentro da empresa. E aí é muito importante a gente saber que não existe algo pronto e que a gente tem que se encaixar isso. Existe também as nossas competências, o nosso querer, os nossos sonhos, que podem estar atrelados e que podem, de alguma forma, conversar, né, com outras possibilidades. Então, a gente ter essa autonomia de pensar fora da caixa, né, de não só esperar, como eu coloquei anteriormente, de forma passiva que a vida venha e apresente a gente possibilidades, né, mas que a gente já esteja em busca, a gente já esteja aí numa construção, né, de algo que a gente acredita que é o que vai fazer a gente feliz e que está atrelado às nossas competências, né? Então, as características do empreendedor, e aí se tratando um pouquinho do que a gente já vem falando, né? É um sonhador, mas ele é realista, então
Não adianta eu querer... Teve até uma palestra que eu participei com a educadora financeira que eu achei muito legal. Foi a primeira vez que eu pensei sobre sonhos por essa perspectiva. E ela trouxe assim, o que você tem é um sonho ou um delírio, né? E aí é muito importante a gente saber essa diferença. Por quê? Porque o delírio é aquele desejo que eu não tenho planejamento nenhum, que eu estou imaginando que vai acontecer assim do nada, né? E um sonho é algo que eu quero muito, mas que eu estou planejando, que eu estou me preparando, que eu estou agindo para a realização dele. Então, vamos dar um exemplo. Teve uma pessoa até nessa palestra que disse que o sonho dela era ir fazer uma viagem para Disney com a filha e o marido. E aí ela perguntou: você sabe o ano que você vai? Você sabe quanto você precisa juntar para poder fazer essa viagem? Começou a fazer perguntas, né, sobre esse desejo. E a pessoa não sabia responder. Ela disse: olha, me perdoe, mas isso não é um sonho, é um delírio, né? Então, a partir do momento que a gente sonha, a gente acaba sendo realista, né, também. A gente tem que ter essa junção, né, do sonho com a realidade. Então, para eu poder realizar, eu preciso de quanto? Né? Eu vou ter que economizar quanto? Para economizar isso dentro da minha realidade, eu vou demorar quanto tempo? Então, eu já estipulo um tempo para que isso aconteça. Né? Eu pretendo em que data, em que dia, né? Em que mês, em que ano. Então, a gente já vai colocando aí metas, a gente já vai traçando. Então, para eu poder juntar dinheiro, eu posso estar abrindo mão de tais e tais gastos, né? Então, quando a gente faz tudo isso, a gente está planejando, a gente está transformando a possibilidade desse sonho ser real. Sabe definir visões do que quer, então ele sabe o que quer, ele não só fica imaginando, eu acho que eu quero uma coisa que se pareça com aquilo, né? E meio perdido, né? Os sonhos, os desejos, essas visões são muito claros. É orientado para resultados, então ele sabe que tem metas, sabe que tem prazos, sabe que tem ação, né, dentro desse percurso. Capacidade de descobrir nichos, e aí eu descobri segmentos, descobri oportunidades, descobri novos mercados, eu estar atento não só ao que chega para mim pronto, né? Mas que eu construo também meus pensamentos a partir das minhas vivências, do que eu vejo que está acontecendo no mundo, enfim. Perseverança para vencer obstáculos, né? A resiliência, a perseverança é algo que tem que estar muito perto do empreendedor, muito, muito dentro, na verdade, né? Porque na nossa caminhada a gente sabe que acontecem dificuldades, acontecem imprevistos, acontece de pessoas, né, dificultando os processos, de querendo desmotivar a gente, muitas vezes não por maldade, mas por serem crenças, né, delas, e aí ela acaba querendo proteger e com uma fala, né, meio protetiva, mas que acaba nos sufocando, né, e colocando aquele medo, né, mais exagerado. Então a gente precisa bem dessa perseverança para a gente poder continuar em prol, na luta, né, no trabalho em prol dos nossos sonhos. Aprende com os próprios erros, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar muito, né? São os benefícios dos erros. Então, muitas vezes a gente tem o erro como algo ruim, péssimo, né? É algo que diz que eu estou fracassando, é algo que diz que eu sou incompetente. E só quem erra é quem faz, né? Então, a partir do momento que a gente erra, mas a gente entende que isso faz parte do processo, que é um outro caminho de eu conseguir aprender e ver as coisas por uma outra perspectiva, né? Então, a gente encara esse erro com maturidade, não com punição, mas como uma forma de desenvolvimento, né? De aprendizado mesmo. Traduz pensamentos em ações, então é aquele negócio, eu penso, mas eu ajo, eu não fico só com aquelas ideias da minha cachola. Sabe buscar, utilizar e controlar esses recursos. Então, ele sabe administrar muito bem, ele sabe em busca desses recursos. Ele, mais uma vez, como lembrando, né, que a gente falou, não espera ter os recursos abundantes e totalmente necessários no seu imaginário, mas ele vai aproveitando aquilo que vem chegando, ainda que seja pouco, ainda que seja primitivo, ainda que seja precário, né? Mas ele vai fazendo acontecer. Acredita no que faz. Esse ponto é essencial. Então, quando a gente faz algo, a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. A gente tem que defender a nossa causa. A gente tem que mostrar o quão maravilhosa é a nossa ideia, a nossa ação, a nossa prática, é o nosso sonho, né? E como eu falei anteriormente, é um sonho que traz benefícios não só para a gente, mas é para a comunidade como um todo, né? Para aqueles que estão ao nosso entorno.
serem beneficiados também. Estabelece e cultiva redes de relações internas e externas. Então, a gente sabe que não conseguimos nada sozinhos. A gente precisa dessa relação com as outras pessoas. A gente precisa de parcerias, a gente precisa de uma equipe. Por mais que seja uma empresa de um só, né, a gente vai ter lá teremos os fornecedores, teremos nosso próprio cliente que tem que ser parceiro. Então, essas relações, elas passam não só do âmbito dentro da organização, mas que daqueles que estão fora da organização e de alguma forma faz parte desse todo, né? Então, essa parte das relações é muito importante. E aí, quando a gente fala de empreendedor, né, muitas vezes a gente atrela o empreendedor aquele empresário que trabalha numa indústria, que tem uma fábrica, que tem um negócio muito grande, né? Mas a gente pode ver o empreendedorismo tanto nesse que vai estar naquela empresa grande, né, e multinacional ou então nacional em vários lugares, como aquele vendedor, né, naquela barraquinha de forma como um vendedor ambulante, né? E aí a gente vai ver que ele pode ter todas as características que um empreendedor tem. E aí, do pequeno ou grande negócio, a gente pode ver esse perfil de empreendedor, e eu acho que isso é o mais importante, né? A gente dá a grandeza necessária ao nosso negócio. Então, muitas vezes as pessoas elas se minimizam muito. Quando perguntam, né, o que você é? Eu tenho uma barraquinha, eu tenho uma lojinha, eu tenho... Não, eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu tenho uma loja de vestuário, eu tenho uma loja de... Então, a gente começa a se posicionar já dizendo pela nossa mente, dizendo pra gente que o nosso negócio é importante, que ele é relevante, ele tem uma atuação no mercado. E assim a gente vai potencializando o que é nosso, né? E não minimizar, achar que é pequeno. Elementos de empreendedorismo. Então, o empreendedor, ele acaba tendo que trabalhar dentro dessas perspectivas aqui, né? Ele tem que ter visão, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter coragem, ele tem que ter competência e resiliência. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, certo? E aí a visão é justamente o que eu citei anteriormente. É quando esse empreendedor, ele enxerga o que os outros não veem. Ele está sempre vendo mais além. Então, ele vê uma ideia, né, antes de ela ser concebida por alguém. E ele começa a enxergar esse universo de possibilidades. E aí a gente tem o Steve Jobs, né, que foi um grande visionário, que foi esse cara que sempre esteve vendo à frente, e quando ele citou nessa frase, todos terão um computador em casa, não existia um computador pessoal, né? O computador, ele no início era enorme, era com fins... ele ajudou lá na guerra, depois ele entrou nas empresas, era tão grande que ocupava sala, né? Então era algo muito... fora da realidade de ser uma tecnologia para uso pessoal e para o uso diante do que a gente tem hoje, né? Então, foi uma transformação, foi uma ruptura muito grande quando a gente teve essa inserção do computador pessoal. E ele fez essa promessa, né, enquanto empreendedor. Ele acreditava que o negócio dele ia ser tão viável, ele ia emplacar de uma forma tão positiva e tão grande, né, tão massiva, que ele disse que todos teriam um computador em casa. E quando não tinha possibilidade disso, né, na época. E aí eu deixo para vocês até a dica de um filme que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs, que o nome é Piratas do Vale do Silício, e fala, né, como eles foram idealizadores de algo que estava fora da realidade, quanto as pessoas mangaram deles, né, subestimaram a ideia deles, não conseguiam ver a grandiosidade do que eles estavam colocando ali em jogo, mas perseveraram e começaram com os recursos que tinham e foi lá e fizeram acontecer. Outro ponto é a questão do planejamento. O planejamento ajuda muito. Eu mesmo tinha muita preguiça, tinha uma certa resistência, né? Tinha uma certa crença de que planejamento era algo para pessoas que tinham tempo em abundância, dinheiro em abundância. E como eu não tinha isso, então eu achava que planejamento não servia para mim, né? Pelo contrário, planejamento é justamente para fazer com que o nosso tempo, com que o nosso dinheiro, ele consiga valer mais. Né, no sentido de a gente conseguir ter mais controle, conseguir administrar mais, conseguir pensar o que é prioridade, o que pode ficar um pouquinho para depois. E a gente sair daquela frase, né, deixa a vida me levar e sempre imaginar que as coisas devem vir para depois a gente agir, né?
Então, o empreendedor tem que ser capaz de pegar essa ideia que está aqui na minha cabeça no presente, né, e transformar ela numa realidade no futuro. E sempre isso vem de um planejamento. Eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que saber quais são as atividades que eu preciso executar para que essa ideia venha à tona, né? Então, o planejamento ajuda bastante nesse sentido. E aí eu tenho uma ideia que eu queria compartilhar com vocês, que é do Airbnb. E o Airbnb, ele justamente é um negócio, né, que o que eles criaram? Uma plataforma onde você pode colocar cômodos da sua casa ou sua própria casa, apartamento todo, para alugar, né? Disponível para hospedagem. Então, ele meio que desconstruiu o ramo hoteleiro, digamos assim. Por quê? O ramo hoteleiro sempre disse para a gente o quê, né? Que a gente tem que ter pousadas, estruturas de pousadas e de hotéis para poder se enquadrar nesse ramo de hospedagem, né? E aí o Airbnb diz, não, sua casa do jeitinho que ela pode sim receber pessoas, né? Então, tanto eu posso colocar minha casa para alugar por diários, enfim, como eu também posso colocar só o cômodo. Ah, só está disponível um quarto, 2 quartos, e aí eu vou dizendo o que tem disponível no meu ambiente e coloco lá para alocar. Foi algo que balançou muito, né, o ramo hoteleiro, justamente porque algumas pessoas começaram a preferir esse tipo de hospedagem, que além de ser mais em conta em algumas vezes, também trazia o anfitrião, né, que era aquela pessoa que ia receber, que ia poder dar dicas e abrir o caminho lá para aquelas pessoas terem esse suporte, né? E eles começaram com a ideia de um suporte profissional. Então, pessoas da mesma área, ou então áreas que eles queriam conhecer, iam se hospedar nessas casas. Digamos, eu sou engenheira, quero ir na casa de um outro engenheiro, para que a gente vai conversar sobre engenharia, para que ele me leve para pontos turísticos voltados para engenharia. Então, também tinha um nicho aí que eles começaram a perceber que essas viagens poderiam ter um cunho profissional, né? Ter um intuito profissional e que essas redes, né, sendo aproveitadas nesse momento de hospedagem também seria bacana. Coragem. Coragem, sem coragem a gente não faz absolutamente nada, né? Então, eu sempre costumo dizer que todas as emoções, elas são benéficas, né? E o medo é uma emoção. A gente não deve dizer que a gente não tem que sentir medo, né? O medo, ele é maravilhoso, porque ele nos ajuda a termos mais cuidado, a sermos mais cautelosos, a pensarmos, a planejarmos, né? Mas quando ele nos paralisa, ele já começa a ser maléfico, né? Nos fazer mal. Então, a gente tem que ter controle sobre as nossas emoções, né? Senão a gente vai viver totalmente desequilibrado. E por isso que a gente tem a coragem. A coragem já é aquele contraponto, né, que vai fazer a balança ficar na medida, né? Então, quando o medo está querendo puxar a gente para baixo, vem a coragem, alavanca e coloca a gente para cima. Então, o empreendedor, ele tem que ter coragem de fazer o que ele acredita, mesmo que outros não acreditem. Ele tem que correr esses riscos, né? Como o Bill Gates e o Steve Jobs, eles fizeram. Então, praticamente só eles acreditavam naquela ideia. Algumas ideias que poderiam mudar o mundo foram descartadas por pessoas que não quiseram arriscar. Então, imagina se eles tivessem desistido, né? Talvez tivesse surgido mais à frente, de uma forma diferente. E quantos foram beneficiados com o uso do computador pessoal, né? Então, temos aí um exemplo também, que é o David Camelot, que para mim é um exemplo assim muito marcante, porque ele reinventou um tipo de negócio que a gente acha assim que não teria como ser criativo e inovador nessa área, né? Então, ele começou de uma forma bem... Eu convido vocês até a assistirem o vídeo dele, que eu acho bacana para conhecer melhor. Mas o que é que ele fez? Ele reinventou o negócio de bombons, né? De salgadinhos, de lanches, dessas barraquinhas de rua. Então, aqui a gente pode ver que ele sinalizou a barraquinha dele, né, de uma forma diferenciada. Então, ele coloca aqui, colocou lojinha virtual, onde as pessoas poderiam pedir pela internet. Ele fez um atendimento de call center, que é justamente para ele, onde a barraquinha dele fica, ao redor tem vários empresariais. Então, ele disse, aqui um lanchinho da tarde, no lugar do pessoal descer para pedir, para pegar, por que não ligar e ele fazer essa entrega, né? Então, já foi algo que ele trouxe que foi bem inovador para essa área. Aí ele colocou aqui mezanino engordite. Então, aqui se enquadravam os produtos que são mais
de engordar, né? Mais gordinhos aí. Setor de refrigerados, que justamente as bebidas geladinhas, né, térreo, e aí ele fez todo um perfil, um layout, né, para essa barraquinha, que já trouxe uma proposta diferente, né, e aí, por conta desse negócio e da criatividade latente aí, né, sempre, ele começou a fazer palestras, e hoje ele é empresário, não só com esse negócio, mas também com palestras. E ele ganha uma grana boa, né? Então começou a empreender de uma forma com um negócio aparentemente simples, mas que ele conseguiu inovar e trazer diferença para esse tipo de segmento. Competência, competência. Então não só basta querer, a gente tem que se preparar para. Então não tem isso de dizer, ele nasceu fera, ele nasceu inteligentíssimo, ele nasceu desenrolado. A gente se torna tudo isso, né? Então a gente nasce com um universo de possibilidades para a gente poder crescer e ser abundante. E aí a gente precisa de dedicação, né? Para aquele cara ter saber de tudo, ele teve que ser curioso, ele teve que ler, ele teve que perguntar muito, ele teve que se encher, né, de informação. Então, a competência está muito atrelada a isso. É quando eu sei executar, quando eu me dedico, quando eu estudo, quando eu tenho uma troca bacana e eu começo a ter um repertório aí, essas entradas, né, de informação e de conhecimento grande, o que me ajuda a ter mais ideias, o que me ajuda a ter mais conexões e o que me ajuda a conseguir transformar mais aquilo que está na teoria para a prática, né? Então, eu costumo dizer que essa questão da competência também está atrelada ao grupo, à equipe, né? Então, não adianta só um ser competente, eu tenho que ter uma equipe competente. Então, muitas vezes a gente vai precisar trazer outras pessoas para perto da gente, né? Para desenvolver essas pessoas, para dar dicas para essas pessoas, para que a gente tenha essa equipe competente, todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo e todo mundo sendo capaz de fazer bem a sua parte, né? E aí tem o exemplo do pit stop. Então, quando para um carro lá, se de repente esse colaborador, ele é mais lento, ele não sabe o que fazer, vai acabar prejudicando o trabalho do todo, né? Então aqui todo mundo tem que ser muito rápido, todo mundo tem que fazer sua parte muito bem, e aí para a gente poder ter um resultado, diminuir o tempo que esse carro vai estar aqui parado, ele vai retornar preparadíssimo, né? Perfeito para a pista. Então é um trabalho que precisa de colaboração, e a vida do empreendedor, esse ponto, ele é bem relevante. Resiliência. Nem sempre é de primeira que o empreendedor consegue colocar suas ideias em prática. Então, muitas vezes, né, empresas demoram para prosperar, ou então muitas vezes o empreendedor, quando a gente vai ver a história, ele faliu, né, não sei quantas empresas para chegar a uma que vingou. Então, essa resiliência para poder passar por cima dos problemas, das dificuldades. O Rei das Coxinhas, né, traz um exemplo para a gente local, que eles começaram a vender esses lanches entrando com isoporzinho, né, nos ônibus que iam lá de viagem, e hoje se tornou uma marca, né, que só cresce. Então, começou com o negócio de venda simples, né, de um alimento simples, não foi nada inovador, mas como eles começaram a fazer e como eles administraram e foram resilientes e perseverantes, chegaram no resultado, né, que hoje a gente virou um ponto turístico, né? Parar no Rio das Coxinhas vai muito mais além de comer uma coxinha, é um ponto turístico. Então, quando eu iniciei, né, a gente falou justamente sobre isso, que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre o universo do todo, né? Então, todos nós somos empreendedores, todos nós temos capacidade de empreender, todas as competências atreladas ao empreendedor podem ser desenvolvidas. E aí existem alguns tipos de empreendedorismo justamente porque cada um vai se enquadrar num tipo que acha mais adequado, no tipo que está mais dentro do seu perfil, no tipo que está mais relacionado ao seu tipo de sonho, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre alguns tipos de empreendedorismo. Vou iniciar falando sobre o intraempreendedor, porque vê que bacana. Mesmo que você não queira abrir empresa, não é seu desejo nenhum abrir um negócio, você
pode e é o empreendedor. Agora, para a gente poder ser um intraempreendedor, a gente tem uma postura diferente dos outros colaboradores, né? Então, nem todo funcionário é intraempreendedor. Para eu ser intraempreendedor, eu tenho que ter um perfil diferenciado. E como é que é esse perfil? O intraempreendedor é aquela pessoa que ele trabalha dentro de uma empresa existente, que trabalha dentro de uma empresa que não é sua, mas ele age como se fosse dono. Então, ele está lá sempre pensando como é que ele pode ter ideias para melhorar o negócio, como é que podem ter ideias para solucionar problemas do seu departamento, da empresa. Então, ele está sempre pensando, né? O que é que ele pode fazer para agilizar os processos, para poder fazer com que a equipe fique mais integrada, que melhore os resultados. Então, ele sempre está querendo que a empresa cresça. E ele começa a olhar e não fica esperando que o departamento X resolva um problema, o departamento Y faça alguma coisa em prol da empresa. Ele tem esse desconforto dentro de si. Lembra que a gente falou que ele fica meio inconformado, ele sempre quer algo novo. Então, ele tem esse comportamento que muitas vezes a gente diz, né? É aquele que veste a camisa da empresa, né? Que muitas pessoas dizem que ele é o babão. Vê que coisa horrorosa, né? Então, aqueles preguiçosos, aqueles que só querem fazer o que é solicitado, quer trabalhar ali de forma medíocre, quando vê uma pessoa que é proativa, que tem iniciativa, se sente desconfortável, né? E aí, geralmente, a gente vai usar o bullying, né, dentro das organizações, que acontece também, né, de estar apelidando, de estar menosprezando o trabalho daquela pessoa, de ficar questionando porque ele se dedica tanto àquela organização. Então, é muito importante, né, que a gente entenda que essa postura de empreendedor, né, dentro de uma empresa, que seria o intraempreendedor, é uma postura que está muito atrelada à identidade desse colaborador, né? Então, eu sou um profissional que eu sou dedicado, que eu tenho responsabilidade, que eu gosto de fazer com que a minha carreira prospere, com que minha carreira ela sempre traga para mim aprendizado, né? Tem gente que fica numa empresa por 10, 15, 20 anos falando, trabalhando e fazendo a mesma coisa, as mesmas práticas todos os dias, e não pensa em algo novo, não pensa como melhorar esses processos, como de repente trazer novidade para esse departamento, para suas atividades, enfim. Então, fica meio que naquela resposta bem passiva, né? Esperando que os outros peçam algo para ela ir lá e fazer. Não, o intraempreendedor entende que o maior beneficiado, né, quando a gente faz tudo isso, somos nós, né, de forma primária, e a gente acaba ajudando os outros, né? Porque quando a gente tem um ambiente que ele é criativo, que ele é inovador, que ele é sempre produtivo, que ele é sempre, né, em busca de algo novo, vai trazer benefício para todo mundo, né? Então, esse intraempreendedor tem a postura de dono, mas ele é colaborador. E é justamente aqueles que se destacam em meus outros, né? Porque ele está fazendo diferente, porque ele está pensando diferente, porque ele está se mobilizando de uma forma diferenciada. Existe também o empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade é aquela pessoa que perdeu o emprego, ou então está passando, ou está precisando de uma grana e não está conseguindo dar conta com o dinheiro que está entrando. Então, aquela pessoa que ela vai em busca de abrir algum negócio ou de realizar determinadas vendas, né? De fazer esse empreendimento acontecer por uma necessidade mais econômica, financeira, certo? Então, estou apertado, estou duro, eu vou lá. Tem um exemplo de um aluno meu que a gente poderia colocar aqui como empreendedor por necessidade. O que é que estava acontecendo? O dinheiro do estágio não estava sendo suficiente para poder pagar a faculdade e ajudar com as despesas da casa, né? Porque ele já era pai, ele estava casado, tinha casa dele. Então, o que é que ele fez? Começou a vender, ele era da área da educação física, e ele começou a vender coxinha fit. Então, de uma necessidade, ele começou a empreender. E aí deu super certo, ele conseguia vender muito, inclusive tinha mais pedido do que a oferta do produto, né? Tinha mais procura do que a produção. Então, por uma necessidade, ele teve que pensar em uma solução. E o que é que eu vou vender? Então, como eram
estudantes que estavam preocupados com a saúde, e tinham toda essa preocupação com a alimentação mais saudável, ele começou a realizar a venda das coxinhas fit, certo? Então, viu que está no aperto, vai lá e procura uma ideia. Esse seria o tipo de empreendedor por necessidade. E aí tem também o empreendedor por oportunidade. Então, é aquele que não está necessariamente passando por um apuro financeiro, né? De forma mais cautelosa, ele está ali procurando. Lembra que a gente falou que o empreendedor ele tem que estar à frente, né, do que lhe é colocado. E aí ele vai e simplesmente fica atento, né, ao contexto do mercado, ao contexto do que está acontecendo no seu entorno, e quando ele vê que tem um mercado bacana, ele vai lá e investe, né? E tem o exemplo da Rappi. Então, ela foi fundada na Colômbia, e aí viram, né, que existia essa lacuna, né, de repente, pessoas querendo produtos, pessoas querendo produtos não só de restaurantes, mas de outros estabelecimentos, e que o tempo cada vez está mais curto, né? Então, todo mundo numa vida corrida, por que não disponibilizar esse tipo de entrega rápida, onde a pessoa, onde esse entregador, né, ele passando por aquele estabelecimento para pegar e levar, vai ser muito mais rápido do que de repente eu ir lá buscar, ou então até o próprio delivery, né, da empresa. Porque o delivery da empresa terão colaboradores de forma mais limitada, né? Então, vou ter lá 2, 3 entregadores e com o aplicativo há uma infinidade, né, de possibilidades de entregadores. Então, quem está lá cadastrado, quem chegar primeiro faz a entrega e aí garante, né, mais rapidez, agilidade e economia para o comprador e para as empresas e restaurantes credenciados. O empreendedor social, lembra que eu falei que algumas pessoas querem empreender só pelo cunho social, ou seja, querem ajudar a sociedade e não estão se preocupando em ter um retorno financeiro a partir disso. Então, a ideia é poder ajudar a sociedade e não necessariamente ganhar com o lucro financeiro, né? Então, ele vai ver um problema social existente e vai trabalhar com essa solução. Eu trago aqui o exemplo de uma ONG, de um projeto, né, que é de um amigo meu, que se chama Flores da Favela. O que é que ele pensou? Ele mora em uma comunidade e ele queria muito contribuir para essa comunidade. E aí eles disponibilizam, né, cursos, reforço, tem cursos para as crianças, eles podem aprender a tocar música, eles podem aprender, tem também o timinho do futebol, tem outros esportes. Então, eles começam a trazer, né, flores no sentido de produtividade, de ressaltar as competências dessas crianças, de desenvolver essas crianças e desfocar elas, né, tirar elas do foco de algumas práticas ilícitas e que não seriam bacanas para elas, né? Então, no mundo dos negócios, existe uma variedade de produtos, existe uma variedade de serviços, mas tem algo que eles não podem comprar, né? E copiar, que são as pessoas, que é você. Então, justamente quando a gente fala sobre negócios, é muito importante a gente entender que o bem mais precioso são as pessoas. Então, seja você como empreendedor social, seja você como empreendedor por oportunidade, por necessidade, intraempreendedor, sempre a gente vai estar lidando com pessoas e sempre o bem principal e mais importante serão as pessoas, inclusive nós, né? Os próprios empreendedores. E aí, eu gosto de trazer essa parábola que trata um pouco sobre a importância do que a gente faz, né? Então, cada um na sua área, cada um com seu tipo de empreendedorismo, cada um dando uma resposta, né, um benefício para a sociedade. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Qual o benefício, qual é o resultado, né, que a minha ação, que a minha prática quanto profissional traz para o todo, né? E aí tem uma historinha, que é a parábola dos pedreiros, que diz o seguinte: estava tendo uma construção, né? E geralmente quando tem construções, principalmente aquelas grandes, né, a gente fica super curioso, né, para saber o que vai acontecer ali. E aí, passando uma pessoa curiosa,
entrou e foi perguntar, né, o que estava acontecendo ali, o que ia surgir, né? E aí chegou no primeiro pedreiro e perguntou: olha, amigo, o que você está fazendo aqui? Aí o primeiro pedreiro falou: estou quebrando pedras, não vê? Então a gente vê que ele estava ali focado naquela atividade dele, né? No segundo, a resposta foi diferente, né? Quando perguntou: amigo, o que você está fazendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Aí ele respondeu: estou ganhando a vida. Esse segundo, ele via aquele trabalho como uma oportunidade de levar o pão para casa, de pagar suas contas, né? Desse retorno financeiro para poder se manter. E chegando no terceiro, ele fez a mesma pergunta. E aí, amigão, o que você está fazendo aqui? E o terceiro respondeu: estou construindo uma catedral. Então, vejam, uma resposta totalmente diferente das anteriores. Esse conseguiu ver que o seu trabalho era muito maior do que quebrar pedras e de receber o seu salário no final do mês. Né? Ele percebia que ele fazia parte de algo maior. Ele não só estava colocando tijolo sobre tijolo, né? Ele estava colocando ali seu talento e ele estava ali num trabalho coletivo que daria o resultado da construção de uma catedral. Então, o que eu acho mais importante dentro dessa jornada profissional é que a gente tenha claro, né, tenha claro, bem claro as nossas decisões, né, o que é que a gente quer ser quanto profissional. Quando a gente está atuando em alguma área, a gente tem que entender bem quais são os benefícios dessa entrega, para que a gente possa valorizar, dar a valorização devida à nossa profissão, à nossa atuação. Então, eu costumo dizer, se todos os auxiliares de limpeza, né, dos hospitais conseguissem enxergar que o seu trabalho é tão importante quanto o do médico, nós teríamos hospitais muito mais limpinhos, né? Porque a gente limparia com muito mais gosto, a gente limparia com muito mais cautela, porque se a gente não limpa direito, por uma falta de higiene em determinado local, o que é que pode acontecer? Um paciente pode vir a óbito, né, com infecção generalizada e muito mais. Então, quando a gente entende que a gente faz parte de algo, né, da preservação da saúde, eu estou ali para garantir a possibilidade de recuperação daquele paciente, e meu trabalho é tão importante quanto o do médico. Então, quando a gente começa, eu não só estou limpando um mero chão, uma mera bacia, um mero banheiro, né? Eu estou ali numa atuação que vai muito mais além. Então, quando a gente começa a perceber, a valorizar nossos trabalhos, nossas atuações, a gente começa a ter mais motivação também para poder realizar as nossas práticas, para ir ao trabalho, para poder servir ao outro. Então a gente começa a ver que isso tudo é muito mais, né, do que apenas a prática no fim da coisa, né? Então é tudo muito mais amplo esse resultado e isso é muito importante. Então só você pode dizer o valor que o seu trabalho possui. Não deixe ninguém dizer que seu trabalho é pequeno, que seu trabalho não é relevante, que o que você faz, muitas pessoas poderiam fazer, né? Realmente, muitas pessoas poderiam fazer o que você faz, mas não do seu jeito, porque cada um tem um jeitinho de fazer e de executar de forma diferenciada, certo? E isso é muito importante. E quando a gente fala de trabalho, né, eu queria colocar essa citação do John, que diz assim: a maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso. Então, o trabalho, ele não tem só apenas a recompensa financeira, mas tem a recompensa pessoal, no sentido de a gente ser transformado, da gente ter a possibilidade de se desenvolver. Quando a gente está no trabalho, por mais que a gente realize atividades operacionais, né, e que ache que não está aprendendo, é como eu disse, a gente não cair na inércia, né, mas de sempre a gente ver o que é que eu aprendi hoje, qual foi a troca que eu tive hoje, o que é que acrescentou na minha vida, o que é que agregou, né, para a minha vida. Então, isso tudo tem que estar sendo uma constante, até mesmo para que a gente valorize o nosso trabalho, né, porque geralmente a gente está dentro dessa imagenzinha, né. Quando a gente está no trabalho, a gente reclama que está trabalhando. E quando a gente está desempregado, a gente reclama que está sem fazer nada, né? E aí, a gente tem que mudar a nossa postura. Como é que eu posso fazer para aproveitar cada momento, né? Cada fase e aproveitar da melhor forma, né? Para que a gente possa ser aí o mais
produtivo possível. Então, falando sobre a questão de sonho dos empreendedores, a gente tem aqui, né, geralmente o que é desejo do empreendedor é ter seu próprio negócio. Então, geralmente, quando a pessoa empreende querendo, né, abrir seu próprio negócio, eles têm esse sonho de ser empreendedor porque eles querem ter essa autonomia, essa flexibilidade de fazer as coisas como quer, né? A independência financeira, de não estar dependendo de um salário que o outro diz quanto é que você vai ganhar. Não ter chefe, né? Você não ter que responder a alguém que está acima de você e que muitas vezes não concorda com seus atos ou pensa diferente de você. Melhorar o padrão de vida, né? Consequentemente, se eu tenho essa independência financeira, eu consigo dar uma melhorada aqui. Liderar minha própria equipe, então tem pessoas que querem ter a sua própria equipe, poder escolher quem vai trabalhar com você e tornar-se um grande empresário. Alguns desses aqui, né, muitas vezes é desejo nosso, mas é muito interessante que a gente também seja. Lembra que a gente falou que tem que ser realista, né? Então, quando a gente fala não ter chefe, é não ter alguém acima da gente para poder estar direcionando e estar exigindo, né? Mas a gente acaba tendo que responder aos nossos clientes, às necessidades dos nossos clientes, que acaba sendo um tipo de chefe, né, da gente, porque a gente vai trabalhar em parceria com eles e eles vão estar dizendo muitas das suas necessidades, como é que vai acontecer da melhor forma essa comunicação. Então, tem alguns pontos desses que a gente troca o nome, mas a gente acaba tendo que executar também. O conhecimento dos empreendedores. Então, como a gente falou, né, da competência. Então, tem que ter um conhecimento técnico sobre o negócio, tem que ter algum conhecimento sobre o mercado, tem que ter algum tipo de experiência, né? Mesmo que não seja na área, mas com outras áreas que me deram essas competências para eu poder executar de forma mais qualificada, mais eficaz, né? Essa questão do conhecimento sobre pessoas, a gente fala muito sobre esse tato, né, que tem que ter. Então, a gente está lidando sempre com pessoas. Se eu sou uma pessoa que não tem o tato para falar com o outro, que não tem essa sensibilidade, que sou grossa, que não tenho muito relacionamento, né, com os outros de forma positiva, acaba que dificilmente eu vou conseguir gerir esse meu negócio, né? Porque eu não vou conseguir me dar bem com os clientes, eu não vou conseguir me dar bem com a minha equipe, eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido, né? Então, conhecimento sobre o mundo. Eu acho assim que quando a gente quer muito algo e que a gente se dedica a esse algo, é, toda essa parte de conhecimento, de formação, ela vai acontecendo de forma muito prazerosa e a gente vai até entendendo, quando a gente olha para o nosso passado, a gente começa a entender que muita coisa nos ajudou e que nos ajuda, né, a sermos um empreendedor melhor. Então, essa qualificação e essa busca por conhecimento é algo que tem que ser contínuo, né? Não é só quando eu desejo ser empreendedor no sentido de abrir meu negócio, né? Mas é uma jornada. Então, quando a gente está na escola, a gente já está construindo nossa carreira profissional. O quanto eu me dediquei na escola vai me ajudar e vai facilitar muito minha vida quando eu vou fazer um curso técnico, quando eu vou fazer uma faculdade. E quando eu entro na faculdade é a mesma coisa. Quanto mais eu aproveitar, né, minha faculdade, quanto mais eu aproveitar meu curso técnico, quanto mais eu aproveitar outros tipos de formações, eu vou ficando mais seguro, mais preparado para poder receber desafios maiores. Então, eu fico aí nesse contínuo desenvolvimento, né? E aí minha capacidade amplia muito mais para poder ter essa competência de resolver problemas, de tocar meus sonhos, de fazer a coisa acontecer. Então, o sucesso dessa empresa ou dessa jornada profissional depende dessas habilidades, né? Então, eu gosto de falar do chá. O chá são 3 letrinhas, tá? Que traz a definição de 3 pontos. O C é de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Ou seja, eu preciso ter esses 3 pontos para ser uma pessoa competente. Porque eu tenho que estar buscando conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho essa teoria, me ajuda muito no direcionamento da prática, né? Eu tenho que ter o A de atitude, ou seja, não adianta ter o conhecimento se eu não sou uma pessoa ativa, se eu não sou uma pessoa proativa, se eu não sou uma pessoa de iniciativa, né? Se eu fico só esperando que os outros digam o que eu vou fazer, não adianta eu ter uma mega inteligência, eu ter um monte de conhecimento aqui guardado, se não está sendo utilizado para nada, né? Então, eu preciso dessa atitude, dessa postura de proatividade e de iniciativa. E tem o A de
Eu tenho o H de habilidade, que eu pulei, né? Eu fui pro A, mas o H. O H de habilidade. Então, o habilidade é o saber fazer. Tem muita gente que sabe na teoria, mas na prática não consegue executar com qualidade. Então, tanto eu tenho que ter conhecimento teórico, quanto saber fazer, né, a coisa acontecer, e a atitude, que é o querer fazer. Então, tem que ter esses 3 pontos aí para poder me colocar, né, para poder ser um profissional competente. Vamos falar um pouquinho sobre o MEI. O MEI é um microempreendedor individual. O MEI foi maravilhoso no sentido para aqueles que trabalhavam na informalidade. O que é que acontecia? O processo de abertura de empresa é um processo bem burocrático, e aí, por ser burocrático, tem algumas complexidades, tem uma certa complexidade, e que muitas vezes para você abrir empresa, você precisa ter dinheiro, você precisava ter de repente um contador, um advogado, para lhe ajudar nisso tudo, porque são muitos passos, né? Tem alguns quesitos que tinham que ser realizados, demorava, né? Então, o que acontece? Se você de repente está lá como empreendedor por necessidade, você está com a grana curta, você já está precisando de dinheiro para passar por tudo isso, acabava que muita gente ficava na informalidade, dizia, vou vender aqui, não vou me cadastrar, não vou ser reconhecido oficialmente como empreendedor, vou ficar vendendo aí de forma aleatória, né? E aí sem nenhuma cobertura, digamos assim. E aí o MEI veio justamente com essa preocupação de formalizar esse trabalhador, né, simples, de forma rápida, de forma bem acessível e com um custo baixíssimo, né? Então, na verdade, a abertura é feita de forma gratuita. Só vai ser pago mensalmente o valor dos impostos dessas taxinhas, que é um valor fixo, né? O máximo 50 e poucos reais. E então, trouxe vários benefícios também, né, atrelados à categoria, que estão dentro do INSS, né? Do INSS não, da Previdência Social, que é a questão do auxílio-doença, da aposentadoria, do salário maternidade. Então, tudo isso, né, são benefícios que o MEI conseguiu, né, que esse empreendedor individual conseguiu a partir desse novo tipo de formato para essa formalização, certo? Então, de forma prática, de forma gratuita, você consegue abrir essa empresa. Então, a abertura acontece a partir do seu cadastro no portal do empreendedor. No portal do empreendedor, eles também oferecem o nome, né, as categorias de todas as áreas que se enquadram dentro do meio. Então, você vai lá, olha, né, tem nessa áreazinha que terão essas informações, e que você olha, diz, eu quero ser professor, eu quero ser vendedora de roupa, eu quero ser vendedor de determinado alimento. Você olha se enquadra e faz seu cadastro tudo pelo portal. E o Sebrae tem muito suporte em relação a isso, né? Então, qualquer dúvida, qualquer desejo dentro dessa área, né, de informação, de apoio, vocês encontram também no próprio Sebrae. Então, recapitulando, né, alguns benefícios do MEI para que a gente possa entender bem direitinho, né? Deixa eu me colocar aqui que fica melhor. A abertura é gratuita, como eu falei anteriormente. A abertura pode ser realizada pela internet, então você não precisa nem sair de casa. Não precisa pagar contador, tudo é muito simples e você faz sem muita complexidade. O valor de imposto mensal ele é fixo, então você não vai receber surpresa de ter um mês a mais. Benefícios da Previdência Social, como eu falei anteriormente, como auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário maternidade, dentre outros, você tem tudo, você está coberto, né, dentro desses pontos. Então, esses, né, são alguns dos benefícios que o MEI oferece para o empreendedor, né, e que está aí já foi um ponto muito positivo. Então, nesse momento, gente, eu queria... Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, para vocês me verem por completo. Será que eu consigo? Aqui. Então, nessa primeira etapa, né, eu queria muito
dizer, fechar, que a gente compreenda. Existem tipos de empreendedor, todos nós nos enquadramos em algum tipo de empreendedor. Então, se a gente quer trabalhar em alguma empresa, fazer carreira em alguma empresa, nós somos intraempreendedores. Agora, a gente precisa ter uma postura de empreendedor dentro da organização. Então, por isso que é muito importante que a gente busque sempre o desenvolvimento das nossas competências, que a gente esteja aí ampliando as nossas habilidades, que a gente esteja sempre em busca da proatividade, dessa iniciativa, de não esperar, né, receber ordem das pessoas para que a gente possa agir, mas que a gente esteja sempre pensando adiante, né? Então, essa postura de a gente querer fazer a coisa acontecer vai sempre nos ajudando bastante. Se eu quero empreender, né, eu posso empreender a partir da necessidade desse mercado, empreender a partir da necessidade que é minha e que eu vejo que outras pessoas também têm. E dentro dessa formalização, né, eu posso abrir meu próprio negócio no meio. Ele não exige que você tenha um espaço físico, você pode colocar até a sua casa, né, como esse espaço físico, e que isso é maravilhoso, porque a gente pode começar com R$ 0. Eu até recomendo a vocês assistir um vídeo que é falando sobre a janela da namoradeira. Foi uma menina que começou a empreender da janela do quarto. O que ela viu? Ia ter um evento, né, no bairro dela, pertinho da casa dela. E ela disse, por que não vender os meus doces aqui? Então, ela vende palha italiana, milkshake. E aí, ela abriu o quarto dela, fez todo um cenáriozinho, né, do lado de fora, para poder atrair a atenção do pessoal, da clientela, e começou a fazer. Até hoje existe, né? Então, já tem anos. Então, é muito importante que a gente lembre daquele ponto que eu coloquei anteriormente, que a gente tem que fazer a coisa acontecer com os recursos que nós temos. A gente não precisa esperar ter todos esses recursos, ter tudo que a gente deseja, né? Para que a gente inicie essas boas ideias, esses sonhos, esses desejos, né? E que fique bem clara a diferença do sonho para o delírio, né? Quando eu sonho, eu tenho um planejamento, eu tenho metas, eu tenho prazos, né? Eu tenho atividades a serem realizadas. E quando eu estou delirando, eu só estou com aquela vontade, mas não estou fazendo nada para que ela aconteça, né? E esse não é o melhor cenário. Então, encerra esse primeiro bloco, né, com esses pontos, e mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, sobre plano de negócios, que tem tudo a ver, né, com empreendedorismo e algumas diquinhas para a gente conseguir empreender ainda mais e melhor, tá certo? Até o próximo bloco.